Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá, meu nome é Rafael Neves e hoje falarei um pouco a respeito das substâncias puras e das misturas. Primeiro precisamos entender qual é o critério que utilizamos para definir uma substância unicamente como um átomo, uma molécula, e a partir deste ponto, quando a molécula se torna substância, quando ela é pura, quando ela é simples, quando ela é composta, as misturas quando elas são heterogêneas ou homogêneas. Então, nessa aula, nós entenderemos um pouco desse processo que é muito utilizado hoje na química, estendendo a química para a indústria de medicamentos, para de alimentos, como que as substâncias elas são utilizadas hoje no nosso dia a dia. Veremos também que boa parte destas substâncias existem naturalmente. Uma delas nós estamos neste momento respirando, que é o nosso gás oxigênio. Nesse sentido, os átomos, eles representam a unidade primária ou a menor unidade da matéria. Segundo a classificação e a teoria do átomo, esta palavra átomo representa tudo aquilo que não pode ser dividido. Logo, a ideia seria que nós não poderíamos dividir o átomo, mas lembrem-se que a ciência ela é uma disciplina muito teórica e simbólica, em que nós utilizamos os nomes a partir do momento que ele foi criado ou cunhado e usamos ele por séculos afins, ou seja, quando a palavra átomo ela foi descoberta, ou ela foi criada, melhor dizendo, não se tinha ideia de todas as estruturas que compõem esse átomo, ficando essa palavra átomo como uma palavra simbólica. E aqui alguns elementos que existem na natureza, seu símbolo atômico, que são de conhecimento de todos nós. O ferro, por exemplo, ele é simbolizado pelo símbolo químico Fe, o cálcio, como Ca, a prata, Ag. Mas por que Ag, sendo que o ferro começa com Fe e o cálcio começa com Ca? Porque as palavras em ciência elas são dadas em grego ou também em latim, sendo essa última a língua latinizada mais usual para dar nome às espécies. O oxigênio, O. Só que na natureza nós não encontramos nenhum elemento puro. A pureza de um elemento ela só é encontrada ou só pode ser encontrada em condições de laboratório. Então, sempre um elemento químico estará misturado ao outro. Logo, se pegarmos um átomo e juntá-lo a outro átomo, nós teremos a molécula. Logo, os átomos se diferem das moléculas porque as moléculas são formadas pela união de átomos, podendo ser esses átomos iguais ou átomos diferentes. Como, por exemplo, nesse último esquema, dois hidrogênios representados pela letra H, mais o oxigênio, formando para a gente o H2O. A substância, por definição, é uma porção da matéria, pode ser ela até mesmo uma molécula, que tem uma propriedade bem definida. Isso é a definição de substância química. Então, nós temos o fósforo, o sódio, o cloro, o chumbo, entre outros. A substância ela é um material formado por moléculas quimicamente iguais. Dois átomos de hidrogênio formam o H2. Dois átomos de hidrogênio mais um de oxigênio formam a molécula de água. A água, então, é uma substância. A substância pura simples ela é constituída de uma molécula formada por um átomo do mesmo elemento químico, ou seja, o mesmo
tipo de átomo. Assim, a substância pura é todo material que possui as seguintes características: elas são quimicamente iguais entre si, existe uma composição fixa do que decorre das propriedades desse elemento que está formando, e a temperatura dessa substância em relação à fusão, à ebulição, à solidificação, que são os chamados estados físicos da matéria, também se mantêm inalterados desde o início até o fim de todas as mudanças de estado físico que todo e qualquer elemento químico passa. Há um exemplo, nós temos a água. A água que nós bebemos está no estado líquido. Ao diminuirmos a temperatura da água, ela se torna gelo, ou seja, ela sofre uma mudança de estado chamado de solidificação. Se quisermos passar um café, ao ferver a água, essa água passa do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo é chamado de ebulição. Neste sentido, as substâncias puras simples, como dito anteriormente, para reforçar, elas são formadas por um único tipo de elemento, como por exemplo o gás hidrogênio, a camada de ozônio, que é formada somente por oxigênio, o gás oxigênio que nós respiramos. Então, reparem em uma coisa, que o oxigênio que nós respiramos, o gás oxigênio, ele entra para os pulmões e, ao expirarmos, nós mandamos o CO2 para fora. O CO2 tem um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Nesse caso, o oxigênio que respiramos é uma substância pura simples, mas o CO2, que é o gás carbônico, não representa uma substância pura simples, porque tem uma mistura de dois elementos químicos diferentes. Outros exemplos: gás hidrogênio, gás oxigênio, gás ozônio e a fórmula química destes elementos. Outra forma, a substância pura composta, se ela é composta porque ela tem agora dois elementos químicos diferentes, ela é constituída por mais de um tipo de elemento químico, como por exemplo a água, dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio. O cloreto de sódio, ou o chamado sal de cozinha, que nós usamos em casa, que as indústrias de alimento, principalmente alimentos ricos em sal, quando fala-se rico em sódio, ele possui um elemento químico, uma mistura, uma substância pura composta, formada por dois elementos químicos diferentes, o Na e o Cl. O Na é o sódio e o Cl é o cloro. Então, é o cloreto de sódio. E o açúcar, que é um composto químico formado por açúcares mais complexos, dois átomos duas moléculas de glicose, em que o açúcar que nós usamos para adoçar o suco, o café ou achocolatado, os alimentos ricos em açúcar, possuem o açúcar de cozinha, cuja fórmula química é o C12H12O11, ou seja, C12, ou seja, 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio, 11 de oxigênio. Então, aí está uma diferença entre as substâncias puras, sejam elas simples ou compostas. Embora substâncias, como dito anteriormente, tenham uma função pré-definida, a simples é formada por um único tipo de elemento químico e é composta por dois ou mais tipos diferentes de elementos químicos. Já as misturas é quando nós pegamos compostos diferentes e unimos um entre o outro, podendo ser essas misturas homogêneas ou heterogêneas. Neste sentido, a mistura ela é formada por duas ou mais substâncias, sendo cada uma destas denominadas componente. Cada mistura possui uma fase, ou podendo ter mais de uma fase.
Nesse sentido, a fase é uma porção que representa um aspecto dessa mistura. A mistura homogênea, como por exemplo água e álcool. Álcool transparente, água transparente. Ao misturar água e álcool, nós não conseguimos saber quem é quem nessa mistura. Ou seja, a mistura homogênea é toda mistura que apresenta uma única fase. O café e o leite branco e o café preto. Ao misturar café com leite, essa mistura fica marrom, mas a gente não consegue observar nitidamente e separar quem é quem. Já as misturas heterogêneas, nessa mistura, nós conseguimos separar ou ver nitidamente cada uma das fases, podendo ter mais de uma fase, 2, 3, 4 e assim por diante. Um exemplo claro de mistura heterogênea é a água e óleo. Ao misturar a água e óleo, eles não objetivamente vão se misturar, mas conseguimos nessa mistura saber quem é quem é a água e quem é o álcool. Muito obrigado!